Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 29 de maio já, pessoal. Olha aí, 2019 de vento em popa. O jogo da política. Senado aprova a medida provisória que mantém o COAF na pasta da economia e reduz e reorganiza os ministérios. Rehab. Intérprete de Jon Snow na série The Game of Thrones, Kit Harington, é internado por causa de um estresse e uso abusivo de álcool. O não você já tem. Num país com mais de 13 milhões de desempregados, nada melhor do que conhecer histórias inspiradoras de quem empreendeu e venceu. O diretor superintendente do Sebrae SP, Wilson Poit, vai contar pra gente como transformou uma ideia simples numa empresa milionária. Quem é que não quer saber essa fórmula, né? Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos para a nossa tag de hoje. Você vai fazer uma tag aí que vai dar o caminho das pedras pra gente ganhar muita grana. Pra gente empreender e ganhar grana. Quero unir. Se a gente já uniu os trabalhadores do mundo, não é? Conclamando, trabalhadores do mundo, univos. Hoje, queridos, empreendedores univos, a nossa hashtag, Edgar. A gente sabe, tem muitas dificuldades aí pra se empreender no Brasil, entraves burocráticos, não é? Mas quero acreditar que se organizar direitinho, todo mundo consegue empreender um pouquinho. Não sei, Edgar. Criatividade e ideia pro brasileiro nunca falta. Tá certo. Vai. Então a hashtag é empreendedores univos. Boa. Indica aqui alguém que tá empreendendo e que você acha legal, coloca o arroba, incentiva aí o job da galera. E claro, posta gifs e memes e comente os assuntos do Morning Show através da nossa hashtag. É isso aí. Outra maneira de interagir é aqui pelo nosso WhatsApp. Anota o número, não tem ainda? 11 931 17 1009. Você, meu caro espectador, caro ouvinte aqui do Morning Show, você que empreende, conte sua história pra gente. Queremos saber a tua experiência. Mensagens em vídeo, tá bom? Aí, relata pra gente. Pode ser que tenha perrengue aí que você queira contar. Perrengue é o que não falta também para quem está iniciando um novo empreendimento, né? Mas conte também sobre os seus êxitos. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp para você mandar mensagens em vídeo dividindo a sua experiência como empreendedor, beleza? No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos lá no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha, que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Ficou feliz com a canetinha que o Neymar tomou ontem, né? Ah, rapaz, cena linda, né? Mas não é disso que eu quero falar com você nesse começo do Morning Show, não. Eu vou abrir o noticiário, Vini, contigo, porque ontem viralizou um vídeo com o Ciro Gomes e a Maria do Rosário, dois importantes representantes da esquerda no Brasil. Olha lá, eu quero saber de você, primeiramente, onde os dois estavam e por que esse material se espalhou com tanta velocidade pelo WhatsApp e pelas redes sociais, de uma forma geral, Vini. Atenção para o nome do congresso em que estavam Ciro Gomes e Maria do Rosário. Edgar, Congresso sobre Segurança Pública das Milícias Antifascismo. Foi o primeiro congresso realizado em Pernambuco e o organizador do evento teve a brilhante ideia de reunir essas duas figuras, Ciro Gomes e Maria do Rosário. Ou seja, não podia dar em outra, né, Edgar? Sim. Tinha que ter uma grande faísca no mínimo, e discussão entre os dois. O Ciro começou a fazer o seu discurso, Edgar, e fez ali algumas críticas ao sistema de encarceramento adotado tanto nos governos FHC como no governo Lula, criticando ali a medida de punitivismo que, segundo ele, fez saltar a população carcerária. Depois ele passa a fazer críticas à reforma da Previdência, da qual ele acha necessária, mas
Para o Ciro Gomes, essa que está tramitando agora na Câmara, a reforma do Paulo Guedes, a reforma do Bolsonaro, privilegia os mais ricos e é um pouco mais agressiva aos mais pobres. Ele até fala que cerca de 70% da arrecadação será no bolso de quem ganha até 2 salários mínimos. Mas aí ele culpa também o sistema de tributação adotado no sistema, no governo petista, né? Ele diz que deveria ter ali aplicado lucros e dividendos dos empresários, mas o Brasil não fez isso, por isso tem um sistema tributário bastante atrasado, que só o Brasil e a Estônia, são só esses 2 países que têm esse sistema de tributação. E aí ele cita até o ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff, Joaquim Levy, fazendo até uma provocação, dizendo que ele é um expoente do progressismo e hoje está aí com o Bolsonaro, e dessa unidade ele está fora para sempre. Foi aí que Maria do Rosário fez a primeira intervenção. Vamos ver. Eu vou tirar de dentro do meu coração uma coisa. Ciro, você tem que deixar de lado essa obsessão de falar de Lula, contra Lula. Mas é uma injustiça que acontece com ele, tá bom? Eu vou escutar o Ciro, mas eu quero deixar consignada a minha posição de que é uma profunda injustiça ser parte desse movimento fascista. E para fazer autocrítica, não, claro que não. É por isso que eu estou do seu lado aqui. Ciro, eu gosto de você. Eu gosto de você, mas eu gosto do Lula também. Aí o Ciro, Edgar, fala que também gosta do Lula, que foi ministro do Lula, que inclusive faz críticas à condenação dele, que ele acha um pouco frágil, mas é uma questão agora que está por decisão aí da justiça, que não tem muito o que fazer, que ele sugeriu que o Lula ficasse exilado, que declarasse um golpe fora do país. O Lula não seguiu essa recomendação, disse que o estado do Ceará representou ali 2/3 dos votos contra o impeachment da Dilma Rousseff, mas ele fala também, mas o Lula também escolheu Temer, o Lula também escolheu Palocci, o Lula também escolheu a Dilma. Aí ele volta também ali a questão da segurança pública, dizendo que é muito fácil culpar os seus adversários e não ter uma capacidade de analisar os próprios erros. E aí mais pra frente do seu discurso, Edgar, o Ciro resgata a última eleição, dizendo que todo mundo sabia que o Lula não poderia se candidatar, que ele estava inelegível. Mesmo assim, ele impôs a sua candidatura por um determinado tempo, sacrificou a candidatura da Marília Reis lá em Pernambuco e depois escolheu o Haddad. E aí foi o momento de maior tensão entre Ciro Gomes e Maria do Rosário. Eu só fiz essa digressão aqui porque a Maria não consegue. Ela acha que se não fizer uma defesa patológica do Lula, vai ser chamado no Politburo como traidora. E eu não falei mal do Lula, porra! Eu falei que ele está condenado! Eu falei que ele está condenado em segunda instância. Eu não vou mudar discurso, porque quem não vê a realidade é louco. Quem não vê a realidade é pirado. Infelizmente, nós temos 3 anos e meio, nós temos... vem para um pouquinho. Unir o quê? Quantos votos o PT palavrou de dar para o Marcelo Freixo na presidência da Câmara e quanto deu? Eu conheço vocês, vocês fizeram a mesma coisa. Unidade é o cacete. Unidade é só na luta. Ô, Vini, uma coisa não dá pra negar, né? A crônica política reserva aí um bom stand-up. E esse, no caso... E o Ciro sendo Ciro, né? Ele vai se exaltando, né? E você vê que a reação da plateia foi bastante acalorada tanto pro Ciro como pra Maria do Rosário, né? Tava dividida ali, dependendo do que um falava, a plateia gostava ou vaiava. Depois até desse momento, o Ciro ouviu de alguns que ele estava sendo ali... descortês com uma mulher, ele até rebateu, apontou, pediu para um cara abaixar o dedo, abaixa o dedo, seu bosta, abaixa o dedo, né? Então ele vai se perdendo um pouco, às vezes, nas palavras. Isso também dividiu bastante a esquerda na internet. Tem gente que acha que o Ciro é o cara que está fazendo essa única leitura
um pouco mais consciente do momento que a esquerda vive, fazendo essas críticas, essa autocrítica que é tanto exigida e surgindo aí mais uma vez como o único caminho possível para uma esquerda numa eleição futura, mas tem gente também da própria esquerda que critica o Ciro, às vezes por meter os pés pelas mãos, por falar demais, por criticar demais às vezes a própria esquerda e o próprio Lula. Tem gente que chamou ele de machista por esse episódio, porque ele acaba falando um pouco mais exaltado assim com a Maria do Rosário e não fala desse jeito quando tem debates com outros homens de outros partidos, de outros espectros políticos. Então, a atenção foi bastante alta aí nas redes sociais e as opiniões foram diversas. Você falou dele se distanciar, né, Vini? Dele buscar esse distanciamento. É o caminho, para quem quer buscar uma legitimidade no espectro, ao lado esquerdo do espectro político brasileiro, tem que se afastar do PT, ou quanto mais se afastar do PT. E ele tem recentemente disse, inclusive, antes, acho que desse embate com a Maria do Rosário, Vini, no noticiário saiu que ele, mesmo que se fosse convidado para visitar o Lula, ele não iria. O Lula, ele não iria. Mas é um caminho complicado também, porque ele, ao mesmo tempo, sabe da força que o PT ainda exerce nas urnas, né? Você veja que em 2018, só do Lula ter falado ali que agora o Haddad era o candidato, houve aquela transferência em massa de votos e o Ciro ficou ali com seus 10, 12%, como sempre. Então ele precisa ainda desse eleitorado também. É inegável a força ainda que o Lula possa exercer nesse eleitorado do PT, mas também tinha muito voto polarizado, né, Vini? Sim, claro. Tinha muita gente que votou no Haddad por não querer o Jair Bolsonaro e vice-versa, né? Aliás, a gente constatou e falou várias vezes. Para não querer o Bolsonaro PT. Foi um voto da negação, né? Foi uma eleição da negação também, né? Ao PT. E também tem um lance, precisa entender se o PT quer perder esse protagonismo, né? De ser a esquerda no Brasil, muito criticada, com dificuldade de autocrítica. Será mesmo que eles queriam apoiar um Ciro? Mas acho que não é mais escolha da sigla. Aí o fato tá aí, né? Bom, hoje é um dia muito especial para mim, viu, Edgar? Eu tive a imensa honra de participar do Jornal da Manhã, né, o símbolo maior do tradicional jornalismo da Jovem Pan, e agora nós abrimos o noticiário político rindo gostosamente. E você falou disso lá no Jornal da Manhã? Não, isso é um privilégio que a gente tem aqui no Morning Show. Guardamos para o Morning Show, pauta exclusiva. E nesse vídeo, né, a gente nem pode chamar essa figura histriônica e quase histérica da Maria do Rosário, da petista Maria Rosário, de alívio cômico, porque a graça verdadeira fica por conta do Ciro, né? A incoerência e o oportunismo do Ciro, especialmente em relação ao Lula e ao PT, eles são dignos de gargalhada. Quem que não vai se lembrar dos planos dele para sequestrar o Lula na prisão? Lembra disso, Vini? Levar para asilo político numa embaixada. Ele faria isso na companhia aí de grandes juristas que acreditam na falácia do Lula livre, né? Mas eu queria só que você repetisse uma informação para o ouvinte da PAN, Vini. Qual que é o nome do evento? Congresso sobre Segurança Pública das Polícias Antifascismo. O Congresso... Parece uma história de conspiração, né? A teoria de o próximo filme do Tarantino. Eu juro pra você que eu já tive matérias na Universidade de São Paulo com nomes análogos. Mas então, o Congresso Antifascismo, ele tá 80 anos atrasado e do lado errado do Atlântico. Já começa a incoerência por aqui. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto do discurso do Ciro que é interessante. Quando ele fala, abre aspas, unidade é o cacete, né? Falando da unidade da esquerda como uma frente unida. Na verdade, a narrativa esquerdista, ela é hegemônica, né? Por natureza e por origem. O PT é simplesmente o principal protagonista disso. A esquerda tem o hábito, inclusive, de lavar roupa suja em casa. Isso está mudando agora, com aquelas críticas do Mano Brown, com a crítica do Cid Gomes, e por aí vai. E muita gente, no espectro oposto, critica a falta de unidade na direita. Ocorre que a unidade da direita ela é muito improvável. Por quê? Porque a direita, por natureza, ela é descentralizada, né? E vai sempre prezar a liberdade. É muito difícil você unificar discurso.
porque cada um enxerga a realidade de um jeito. Esquerda preza a narrativa, direita preza a realidade. O próprio PSL, né, Caio, a gente vê muitas opiniões contrárias dos seus representantes lá na Câmara, isso não no vai Senado. mudar, você vai ver sempre liberais antagonizando com conservadores, esses dois grupos antagonizando com reacionários, aí você vai ter os lavajatistas. O que a gente precisa fazer, falando aí do bloco da direita, é ter um pouco mais de maturidade democrática para aprender que as diferenças eventuais, elas não significam que você tem que repudiar ou rechaçar totalmente um cara que está na trincheira com você 80, 90% das vezes. Mas a esquerda também está totalmente dividida. Essa cisão do próprio PT, essa derrocada do partido, né? Mas o PT, como partido, eles têm o discurso igual. Nenhum foge ali. Então, mas eles não batem cabeça no partido, mas dentro, né? do próprio PDT vem surgindo novos nomes que são dissonantes dentro do espectro da esquerda, né? Mas a lavação de roupa suja em público não é exclusividade também da esquerda ou da direita. Isso tem acontecido com frequência no Brasil, né? O único ponto que eu acho que a gente tem que parar pra pensar aqui, porque eu acho mesmo que essa discussão é muito saudável e tá mais do que na hora de a gente pensar em unidade, sim, nesse caso, sabe? Porque uma oposição forte é uma oposição necessária, até mesmo para que os debates aconteçam com grandes classes, com grandes categorias, sabe? Que se pense no melhor do país, porque uma oposição fraca é basicamente dar a caneta para assinar qualquer que seja a bobajada que o Congresso queira passar. Dito isso, o Vini falou um ponto que eu acho que é muito curioso, mas eu acho que, e eu não vou falar isso direcionado ao Ciro, acho que a gente tem que parar pra prestar atenção no comportamento de todos os políticos mesmo, assim. A gente tem que prestar atenção em como determinados políticos se comportam com mulheres e se comportam com homens. Porque, de fato, eu não acho que o Ciro foi elegante com a Maria do Rosário, embora eu simpatize muito com a figura dele. Tenha lá minhas restrições, porque eu também acho que ele representa um pouco um coronel do Nordeste ali, que não é exatamente o meu lugar mais confortável do mundo, especialmente pra quem cresceu no interior do Nordeste bem machista, mas outros políticos falam fino quando estão com seus pares. E quando estão do lado de mulheres, folgam, até falando bobagem. Ainda bem que elas conseguem processar e ganhar causa hoje. Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos a Brasília falar com o Zé Maria Trindade, que tá na linha já para conversar com a gente. A terça-feira foi quente aí em Brasília, hein, Zé Maria? A aprovação da medida provisória que muda a estrutura dos ministérios de Jair Bolsonaro e tira o COAF das mãos de Sérgio Moro. Vamos lá, o que você diz pra gente? Quais são os detalhes de mais esse movimento político no Brasil que aconteceu ontem aí no Congresso? Zé, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, isso aí parece mais ou menos a incrível história da emenda que o governo não queria e que acabou querendo. É um processo assim, sabe? A medida provisória faz uma revolução em termos de estratégia administrativa aqui na esplanada dos ministérios, né? Reduz de 29 para 22 o número de ministérios, mas não é só isso. Pegou vários órgãos e mudou de lugar, extinguiu alguns, agrupou outros, então uma complicação administrativa para a cabeça antiga da política que tinha feudos ali em cada ministério. Então, essa medida provisória, que foi assinada no minuto ali da posse, foi a primeira medida, acabou não agradando o Congresso Nacional. Mas este é um assunto, uma competência exclusiva do presidente da República. É o primeiro, gerir, definir ali o que vai funcionar ou não. E aí coube algumas polêmicas, como, por exemplo, a história da FUNAI, que foi para o Ministério da Família, né? E agora está de volta para o Ministério da Justiça, e o COAF de volta para o Ministério da Economia, antes do Ministério da Fazenda. Então, o que aconteceu? A Câmara dos Deputados fez de conta que essa medida provisória não existia, ficou ali na geladeira, o grupo do governo não prestou atenção também, e na última hora foi para o Senado. E foi para o Senado com modificação importante, transferência do COAF para a economia, tirando do ministro Sérgio Moro. E aí os senadores descobriram lá que se fizesse uma modificação nessa medida, nesta emenda, né, ela voltaria à Câmara. E aí não teria como aprovar, porque o Centrão, magoado com aquela manifestação de domingo, né, e em cima da hora.
Aí o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer política. Ontem ele fez política. Mandou uma carta a pedido dos presidentes da Câmara e Senado ao presidente do Senado, que foi lido em plenário, dizendo que era para aprovar a medida provisória com o COAF no Ministério da Economia. E aí o líder do governo, que tem uma vasta experiência em dar nó lá, esconder as pontas, fez uma maneira de votação que não revelou quem votou como, ou seja, a tal votação simbólica, sem a digital, né? Então a medida provisória foi aprovada do mesmo jeito que saiu da Câmara, com as modificações, e o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar a nova medida. Isso é política. E agora as versões, né? Randolfo Rodrigues diz que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro nunca quis o COAF no Ministério da Justiça e que Moro deve pedir demissão. Mas isso não é realidade. Isso não é realidade. Não sai do governo, o COAF está lá e vai fornecer aquelas informações importantes sobre a tramitação da grana de todos nós. Ô Zé, você sabe que a gente, como espectador também, assistindo vocês a analisarem, falarem de política, outros analistas aqui da Jovem Pan, a gente em outra discussão, eu até, nesse vai e vem da política, a gente como espectador também, e que acompanha o noticiário político, vai mudando também de opinião, uma hora pensa uma coisa, mas aí depois de um tempo você acha que não, aquilo é mais adequado para o momento. Essa questão do COAF, por exemplo, na formação da minha opinião a respeito, a princípio eu achava, não, tem que ficar com o Moro. Mas é uma atribuição, para quem vai mexer nas movimentações bancárias, é uma atribuição mesmo da área, enfim, da área econômica, que aí detectando alguma suspeição, alguma coisa atípica, encaminha para o Ministério da Justiça, que aí através dos seus órgãos, da Polícia Federal, então vai seguir e investigar. Ainda mais agora que me parece que ficou o COAF em outras mãos, Caio, mas ainda na estrutura elaborada pelo próprio juiz Sérgio Moro. Tô certo? Não, de fato. Agora, sobre se foi uma derrota ou vitória, é importante a gente cravar que foi uma derrota, né? Então foi uma vitória, na verdade, das criaturas do pântano político, né? Foi um ponto pro Centrão. E por que o Centrão levou essa? Porque essa medida provisória, ela realocava o Conselho de Controle de Atividades Financeiras no Ministério da Justiça, que é comandado por um especialista no combate à corrupção e ao crime do colarinho branco. E o que faz o COAF, né? Já pra gente também esmiuçar aí o assunto. Ele fornece informação de inteligência financeira. Ele vai cruzar dados, ele vai detectar as movimentações atípicas, como aquelas que deflagraram o caso Queiroz, por exemplo. Então a gente percebe aí uma vocação natural para a investigação criminal. Então, do meu ponto de vista, deveria ficar integrado sim à pasta do Moro. E quem mais pensava assim? O ministro da Justiça, o ministro da Economia, o presidente do COAF e, finalmente, o presidente da República, que editou a medida provisória. Quem que discorda? A Câmara Federal. Não estou falando do Senado, hein? Estou falando da Câmara Federal. Ou pelo menos a sua maioria, né? Juntando aí oposição esquerdista e centrão fisiológico. Eles, aparentemente, não estão interessados em facilitar o trabalho de combate à corrupção do ministro Sérgio Moro. O problema é que toda medida provisória caduca. Ela chama provisória, não permanente, né? Ela tem prazo para ser aprovada pelo Congresso. Então, qualquer modificação, qualquer emenda no Senado teria que ser referendada pela Câmara em nova votação. Então, a banda que toca o Congresso, que é Rodrigo Maia e seus centrões, já tinha sinalizado indisposição para votar a matéria de novo. E isso seria um desastre, porque se não votasse, obrigaria o governo Bolsonaro a retornar ao arranjo ministerial do governo Temer, que tinha 29 ministérios, ao invés dos atuais e até então provisórios 22. Foi isso que obrigou o governo a pedir para o Senado aprovar a MP do jeito que a Câmara queria. O governo, então, ele optou por garantir a derrota menor. E ele argumentou, olha, 95% da integralidade da medida provisória está assegurada. Então o recado para a base foi o seguinte: vota assim mesmo, entre os males, o menor. Portanto, a narrativa do centrão, da oposição e da imprensa veterana e antipatriota de que o próprio presidente não queria o COAF no Ministério da Justiça, com o Moro, é uma falácia, né? E essas alterações na MP 870, Edgar, elas mostram que o nosso Congresso, ele se comporta como um pombo. Ele faz bagunça e ainda sai de peito estufado. Eu queria só destacar, para não ficar num tom tão negativo, 2 pontos positivos. Primeiro, a gente verificou algo praticamente
absolutamente inédito no nosso republicanismo de banana. Muitos senadores, e aí tanto de situação quanto de oposição, se explicando e justificando o seu voto na tribuna perante a opinião pública. Isso é uma consequência direta e positiva das manifestações de 26 de maio pelas reformas já. E o segundo ponto foi o que você falou, o que você disse no final da sua fala, que assim, pouco importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, os ratos da corrupção nesse caso. Guedes e Moro, eles vão atuar conjuntamente no plano administrativo para não esvaziar o COAF das suas atribuições. E toda a equipe do Moro, como você bem adiantou, será mantida aí, dessa vez embaixo do Guedes. E essa dupla de super-ministros, ela inspira confiança até no mais cético dos patriotas. Eu quero crer, afirmando o que eu afirmei, Zé, pra gente finalizar, que a gente vive aí, pelo menos, a expressão de uma tentativa de uma nova era. Eu acho que essa galera nova que está entrando aí nesse Congresso, por mais desqualificado que seja em muitos dos pontos e com críticas bem razoáveis em torno dele, é um Congresso que vai estar pé atrás para fazer aí, para cometer ilícitos, porque tá todo mundo de olho e, como você bem já disse em outras situações, a Lava Jato veio para buscar mudar um paradigma na política brasileira, Zé. Exatamente. Olha, uma vez conversando com o senador Jarbas Passarinho, na época, né, o ex-ministro Jarbas Passarinho e tal, e eu perguntei sobre uma opinião e ele falou, eu estou ficando com essa ideia. Eu olhei para ele, mas como você não ficando? Foi como os jovens, eu estou ficando com essa ideia de amanhã, sem compromisso, pode mudar. Então a política provoca exatamente essa situação. Já não é mais casamento nem noivado, as pessoas estão ficando com ideias porque elas mudam, né, com o debate. É importante que seja exatamente assim. Mas isso aí mostra que a política tem que ser mesmo essa arte do possível, e o Caio tem razão. Se voltasse à Câmara, seria um desastre. Ninguém sabe o que iria acontecer de novo, 29 ministérios aqui na Esplanada, né? Aliás, falando na arte do possível, né, Zé, teve aquele encontro, né, aquele encontro republicano, né, dos líderes, dos presidentes dos poderes, né, então o presidente do Senado, o presidente da Câmara, presidente do STF e presidente da República, e assim, a grande contribuição desse encontro, para mim, foi pro anedotário político. Vou até repercutir o meu comentário mais cedo no Jornal da Manhã, que é o presidente Bolsonaro falando pro Rodrigo Maia, a minha caneta é maior que a sua, né, a caneta BIC do presidente. De fato, isso reflete a realidade do sistema presidencialista e dos resultados da eleição, né? O que a gente viu aqui foi você tem um líder político eleito com 57 milhões de votos numa campanha que custou menos de $1 milhão, contra o líder do Centrão, eleito com 70 mil votos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, numa campanha de R$1.800.000, sendo R$700 mil de dinheiro público. Então, assim, para mim, o presidente da Câmara Federal, ele honra aí a tradição parlamentar brasileira de criar dificuldade para vender facilidade e também, parafraseando aí esse adágio, de plantar animosidade para oferecer bem caro a sua amizade. Aí, nesse caso aí, a Simone de Beauvoir explica muito bem esse poder fálico aí, essa disputa dos dois. A maior caneta. Agora que essa movimentação e essa articulação, ela teve origem no Supremo, no ministro Dias Toffoli. E eu entendo que o presidente Jair Bolsonaro que tinha que reforçar muito essa ideia da tentativa desse pacto ali meio espanhol, né, que foi tentado não ficar vezes. Medindo caneta, né, Zé? No tamanho de caneta isso não é bom. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você aí em Brasília, meu camarada. Perfeito. Obrigado. Bom dia. A importância da reforma da Previdência, a Jovem Pan vem apresentando aqui depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir Rafael Fulanetti, que é diretor institucional da XP Investimentos. O Brasil, ele é como se fosse uma empresa. E essa empresa, se não fizer a reforma da Previdência, é uma empresa que vai quebrar. Você colocaria dinheiro numa empresa que está quebrando? É mais ou menos de uma maneira simples como a gente olha o Brasil hoje. Se a gente não ajustar essa conta e não fizermos a nova Previdência, o país vai quebrar e não vai vir dinheiro para cá. E se não vier dinheiro, não vamos gerar emprego e nossa população não vai melhorar de vida. Portanto, a Previdência é a medida que tem que ser feita para que o Brasil prospere e que mais investimentos venham para o nosso país. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Bom, vamos lá, o House of Brasília é certamente a mais intrincada série de todos os tempos. Vamos falar aqui do outro seriado de sucesso, ou melhor, de um personagem e de um ator de sucesso, né? O ator que interpretou o Jon Snow em Game of Thrones. Ele foi pra um rehab, Paulinha. Conta pra gente essa história. Foi parar. O que tá acontecendo com o Kit Harington? Pois é, Edgar, mas parece que ele não falou não, né? Ele resolveu ir de fato com o apoio sem resistência da mulher, a Rose Leslie, que também fez parte da série Game of Thrones. Ela fez a Ygritte, da famosa frase "You know nothing, Jon Snow". Ela que falou essa frase pra ele, "Você não sabe de nada, Jon Snow". Parece que ele, inclusive, entrou para essa clínica para reabilitação em Connecticut quando foi exibido o último episódio da série. Então ele já tá lá faz um tempinho, desde o dia 19. A princípio, oficialmente, para passar um tempo nesse centro de bem-estar, trabalhar alguns problemas pessoais. E aí, através aí de fontes, o site da Page Six explica que ele estaria lá por causa do estresse, né, de todo esse processo da participação de Game of Thrones, das 8 temporadas, e também por causa de abuso de álcool, Edgar. Então ali ele estaria fazendo meditação, buscando ajuda psicológica, tendo um descanso depois dessa série. Não é o primeiro ator, inclusive, a falar dos problemas de saúde mental em consequência de participar de Game of Thrones, né? É uma série muito popular, a gente imagina que os atores tenham ficado muito felizes em estarem famosos, mas eles começaram muito jovens e basicamente anônimos, né? Quando começaram a participar da série, ninguém conhecia ninguém ali. Quem era o Kit Harington? Ninguém. Quem era a Maisie Williams, que faz a Arya? Ninguém. Então, a gente não conhecia essas pessoas, eles eram jovens, nada acostumados com o sucesso e foram vivendo isso também aos olhos das críticas, né? O que é bastante difícil para um ator já renomado, você imagina para alguém que não estava nem um pouco acostumado com uma avalanche desse tipo. Então, o Kit Harington não é o primeiro a falar sobre esse tipo de problema. Agora ele está em tratamento, custo em média de $120 mil por mês, para ficar mais tranquilinho. E a gente tem aí outras declarações de atores que também passaram por maus bocados. Aí a Maisie Williams falou que teve problema com baixa autoestima, se sentiu deprimida durante os anos da produção. Chegou a dizer, você simplesmente pode entrar em um buraco de tristeza. A gente teve até a Sophie Turner, que faz a Sansa, falando que suicídio era uma coisa que passava muito pela cabeça dela. Ela acha que ela nunca conseguiria chegar a esse ponto, mas era um pensamento recorrente e que por causa das críticas ela chegou a não querer sair de casa, não querer encontrar os amigos, que isso impactou até o peso dela, a pele dela, enfim, que era alguma coisa que a preocupava bastante. E você sabe que no último domingo, a HBO soltou um documentário com os bastidores aí dessa última temporada de Game of Thrones, que se chama The Last Watch. E nesse documentário a gente consegue ver a reação dos atores para alguns momentos ali importantes dessa última temporada, alguns desfechos importantes. E num desses desfechos, o que aconteceria com Daenerys e Jon Snow, a gente vê exatamente a reaction do Kit Harington. E ele começa a chorar, você vê que ele realmente ficou também bastante movido com a conclusão dessa série. Talvez já meio que a flor da pele, né? Porque para eles é muito intenso todo esse processo e um processo de muitos anos, Edgar. Lembra que para essa temporada de fechamento, né, a gente teve um intervalo de 2 anos, então assim, é muito mais do que 8 anos, foram quase 10 anos aí vivendo esse personagem, crescendo aos olhos do público e ganhando muita grana, mas também tendo as suas consequências aí. Desculpa, Fefito, peraí, vai lá. Nesse documentário ele fala também na despedida do personagem, quando ele grava a última cena, que foi o melhor período e o mais importante da vida dele, que ele sabe que não vai se repetir. Então já dá pra imaginar que ele tá muito abalado emocionalmente ali, desde a leitura do roteiro até a gravação da última cena. Também acho que é uma grande pressão ser o Jon Snow e tudo mais, assim. Tanto que ele dava umas escapadas nos intervalos, inclusive pro Brasil. Aliás, tô aqui até ponderando se eu conto uma história ou não, porque tem uma estrela da Globo que pegou o Jon Snow. Ué, não é a Grazi Massafera? Não é a Grazi Massafera? Não é a Grazi Massafera? Ela também. Ela também teve mais gente pegando esse homem aqui. Não tá aqui, pessoal.
Fica a dúvida agora. Deve Mais alguma pessoa. Noronha, então. Imagina. Vai saber. Será que ele saiu relaxado do surubão? Não sei. Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Chegou o Pagda. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Estamos de volta com o Morning Show nessa quarta-feira aqui pela Jovem Pan e eu lhe pergunto, o que você faria se fosse um menino pobre, dentuço e criado na roça? Pois esse foi o começo da história de Wilson Poit, nascido na zona rural de Oswaldo Cruz, no interior paulista. Ele passou a infância numa casa de tábuas em que não havia sequer luz elétrica. Só foi conhecer bolacha, iogurte, fogão a gás e shampoo aos 11 anos de idade, quando a sua família se mudou do campo para a cidade. É com essas palavras que o empresário multibilionário Jorge Paulo Lemann abre o prefácio desse lançamento que eu tenho aqui em minhas mãos, ó. O não você já tem. Então, vá à luta. Um livro escrito a 4 mãos pelo jornalista Luiz Colombini e pelo nosso convidado de hoje aqui no Morning Show, o diretor superintendente do Sebrae SP, Wilson Poit, a quem eu já de cara dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, tudo bem, Poit? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom, queremos ouvir a sua história aí, né? A história contida nesse livro que quem quiser conferir em detalhes vai poder adquirir aí nas melhores livrarias do ramo. Mas dá para eu mesmo responder essa pergunta formulada pelo Lemann na abertura do prefácio. No seu caso, para dar uma resumida aí, você teve uma ideia, foi à luta, e de menino sem acesso à energia elétrica passou a ser dono de uma empresa especializada no aluguel de geradores de energia. Empresa que acabou sendo vendida por, pasmem, 400 milhões de reais. Caramba, Poit, cada empreendedor bem-sucedido tem a sua própria trilha, a sua própria trajetória e receita de sucesso. Mas que elemento, na tua opinião, une a biografia dos bem-sucedidos aí, vai? Pelo menos dos bem-sucedidos? Olha, muita perseverança. Esse livro, inclusive, é um livro que fala da trajetória, de erros e acertos e várias tentativas. A Poit Energia, que foi o grande case de sucesso acertada que eu dei aí aos 40 anos. Importante falar também que até os 40 anos eu tentei várias vezes. E fui aprendendo com os erros e começando novamente. Acho que isso é bastante importante ficar claro. E eu saí da roça, até porque as coisas não deram muito certo. Mudei para a cidade de Rinópolis, uma pequena cidade no oeste do estado, lá perto de Tupã, onde, quando menino, quando jovem, talvez surgiu a vontade de ganhar dinheiro por conta própria, que eu acho extremamente importante. A educação empreendedora. Meus pais não diziam: é impossível comprar a bicicleta que você quer. Vamos ver. Eles diziam como você vai fazer para ganhar esse dinheiro. E vender sorvete na rua, aprender a consertar fogão a gás, fazer os primeiros negócios, isso entra na veia. E quando eu vim para São Paulo mais tarde fazer faculdade, eu fiz engenharia elétrica, e eu sempre tinha na cabeça de sair da faculdade e montar o meu negócio, e não só procurar emprego. Ô, Poit, é verdade que seu pai dizia que você nunca seria nada na vida? E se isso é verdade, de que forma isso te estimulou para você ser o que você é hoje, estar no lugar que você está hoje? Olha, meu pai é um herói para mim. Eu tive condições de retribuir muito e ele ficou muito feliz em ver o sucesso da Poit. Mas meu pai é descendente de alemães, um cara cafeicultor, né, que trabalhava na roça com minha mãe. Raiz. Isso, e a régua sempre alta. Então meu pai era um cara que levantava o sarrafo o tempo todo, tudo ele queria sempre um pouco mais. Acho que essa disciplina e principalmente acho que meus pais me ensinaram a gastar menos do que eu ganho sempre. E ele estava sempre no pé. Então isso acho que ajudou bastante esse começo. E inclusive durante os empreendimentos meus. Seu pai já tinha a receita que o governo brasileiro está procurando até hoje, né? Ganhar mais do que gasta, né? Ó, nisso que você falou, você já falou de educação financeira em casa, então gastar menos do que você recebe. E outra coisa foi essa história da régua alta dos pais. E muito se fala da geração atual, que é tipo uma geração do mimimi, né? Ai, filho, faz o que você puder.
Não, filho, você já é ótimo. Essa coisa de sempre passar a mão na cabeça da criança, do filho. Você está super bem. 30 anos em casa, tá tudo certo. Você vai se encontrar. Por um lado, não sei, desconfio que talvez seja bom também ter esse apoio dos pais. Mas por outro, você acha que isso dificulta essa nova geração para sair, empreender, brigar, cair mesmo de cara nas coisas? Eu acho que o caminho está no equilíbrio. Meu pai tinha um ditado lá da roça, do jeitão dele de falar. Meu pai, inclusive quando eu comecei a criar meus filhos, meu pai falava: pai bom, filho ruim. Pai ruim, filho bom. Sabe? Eu acho que não precisa ser tão radical assim. Mas ele falava, pô, pai bonzinho demais, talvez as coisas... E eu acho que isso está faltando hoje. E eu, inclusive, falo muito desse livro. Acho que dá despertar nos jovens a vontade de empreender, o pessoal que está no ensino médio, nas faculdades. Acho que o Brasil está precisando muito de mais pessoas que queiram estudar para depois... de formado, procurar gerar empregos e ter um negócio próprio, e não só procurar empregos. Essa é uma pergunta importante, assim, porque a gente fala de empreender. Eu, particularmente, acho que empreender é um ato de muita coragem, porque eu sou uma das pessoas que avalia muito, tem muito medo de tomar decisões ousadas. Tem essa coisa que líderes normalmente falam que o medo paralisa, né? Eu acho que é algo que eu trabalho comigo muito, assim. Mas, num país com 13 milhões de desempregados, falar em empreender parece um pouco utópico, porque afinal de contas, de onde se tira o capital para empreender? De onde se faz acontecer uma ideia quando já tá todo mundo meio lascado, né? Meio sem dinheiro. Você concorda com essa visão de que a utopia é empreender ou tempos de crise ajudam a empreender? Acho que no meu livro eu falo muito de como que as crises me ajudaram. Acho que sempre tem uma oportunidade de você inventar um produto diferente, agregar valor, procurar oportunidade na crise. E eu olho o lado cheio do copo. Eu acho que o Brasil de hoje, com tantos desempregados, acho que na ausência de emprego, o brasileiro está começando a criar o próprio emprego. E muita gente já está até empreendendo meio sem saber. E eu estou muito feliz até de estar hoje numa posição, fui recentemente convidado para superintendente do Sebrae, acho que faz parte desse meu período agora de retribuição, porque a nossa missão é colocar na formalidade como um microempreendedor individual e fazer com que essa pessoa pense em criar empregos. Eu acho que a saída para o Brasil e para tanto desemprego hoje está nos micro e pequenos negócios. São eles que vão gerar os empregos que o Brasil precisa, com muito respeito aos grandes, mas que estão se fundindo, estão mais robotizados, mais digitalizados. Acho que as pequenas empresas, os micronegócios, com assistência, com capacitação e com microcrédito, que eu acho que é um programa que a gente precisa turbinar e vou estar trabalhando por isso, a gente pode gerar muito pequeno empreendedor no Brasil que começa a dar certo. Seu Wilson, bom, para mim, em primeiro lugar, né, um grande prazer recebê-lo, um prazer especial. Muitos ouvintes sabem, né, eu tive a honra, né, de trabalhar na campanha vencedora aí do seu filho para deputado federal, o mais votado do Partido Novo aqui por São Paulo, e eu tenho muito orgulho do parlamentar que ele está se tornando. Parabéns. Bom, a gente estava falando de empreendedorismo, empreender, de certa forma, é liderar, né, uma das principais atribuições. E eu tive a oportunidade de assistir a algumas das suas palestras, né, e me marcaram muito as suas palavras sobre liderança. Então, eu queria pedir para o senhor para compartilhar com o ouvinte a sua definição de líder, que eu acho bem original. Obrigado, Caio. Muito orgulho do Vinícius realmente nesse momento e muito feliz com ele. Tem muitas definições de líder, acho que todo mundo já leu em algum lugar, já assistiu alguma palestra, mas eu gosto muito de uma que na nossa empresa, e nesse livro eu falo muito, se tornou quase que um mantra e a gente repetia muito em nossas reuniões. Para mim, o líder de verdade no pequeno negócio, no grande negócio ou até no setor público, ele segue 4 pontos principais. Em primeiro lugar, o líder é um cara que bate metas, entrega resultados e não fica só reclamando ou explicando por que não deu. Em segundo lugar, ele gosta de trabalhar em equipe, deixa a equipe aparecer na foto junto com ele, porque tem gente que quer fazer tudo sozinho. Então, trabalhar em equipe é muito importante. Em terceiro lugar,
ele faz direito e sem atalhos, porque com atalhos a gente está vendo tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Então não adianta o micro ou o pequeno empresário antecipar faturamento, postergar despesas, porque uma hora a régua vai passar. E em quarto lugar, eu diria, o ótimo líder, além de tudo isso, ele está sempre preparando um sucessor, seja para ele, seja para uma das caixinhas abaixo dele. Então, repetindo, o líder entrega resultados em equipe, sem atalhos e formando sempre sucessores dentro da companhia. E emendando a pergunta, então, seu Wilson, nesse mundo que a gente vive, né, do empreendedorismo de palco, né, que de certa forma é reflexo aí da nossa sociedade do espetáculo. É um alento ter acesso a esse tipo de conhecimento, como está no seu livro, de quem efetivamente realizou algo grandioso no mundo dos negócios, né? E falando aí sobre dicas de empreendedorismo, alguns pontos aí na sua obra me chamaram a atenção. Vou destacar 2 aqui que eu queria que o senhor aí elaborasse para a gente. Primeiro, a diferença entre propriedade e gestão, e depois aquela questão do desapego que o senhor fala para a barriga no balcão. O que é isso? Eu falo muito no livro, eu acho que é um problema até do empreendedor brasileiro que começa a crescer e de empresas familiares, e hoje tive a oportunidade já de ser mentor e conselheiro de algumas, é confundir propriedade com gestão. Não é porque a família ou o empreendedor é fundador e proprietário do negócio que ele é o melhor gestor. Quando a coisa começa a crescer, de repente, faz parte disso o desapego para contratar pessoas melhores do que você para cada área. Não há necessidade, porque a família é proprietária, de que todo mundo ocupe posições dentro da empresa. Eu respeito e conheço várias empresas familiares de sucesso, mas eu acho que é uma grande lição, eu acho que eu conto vários casos aí, e para mim, pessoalmente, na Poit Energia principalmente, fez muita diferença quando eu entendi, através de alguns cursos, de um deles muito especial no IBGC até que eu fiz, que ser o proprietário e os donos das ações majoritariamente não seria necessariamente eu deveria ser o melhor vendedor, o melhor cara de finanças, o melhor cara de logística, mas contratar pessoas melhores do que eu e ficar na parte estratégica. Acho que isso é muito importante, tirar a barriga do balcão e pensar no futuro, pensar em gente, pensar em sucessão e em estrutura financeira. Poit, você falou aí, me lembro de um clichê até, chega a ser um clichê dessa questão das empresas familiares, né? Da dificuldade que os pais ou os avós têm de passar adiante e largar a mão do negócio para uma visão nova que venha se propor, né, naquela via de... Por exemplo, tem muita coisa em termos de tecnologia que você pode se utilizar hoje para implementar o teu negócio. E há muita resistência ainda das gerações, digamos, mais antigas a aderirem a essas novas tecnologias e as ideias mais arrojadas também, né? Chega a ser um clichê até. Eu vivi isso, por exemplo, na minha família, né? Mas eu vou passar a bola pro... Quem que não Deixa falou? eu fazer uma pergunta rapidona. Como novo milionário, já que você teve sua empresa vendida por mais de 400 milhões de reais, eu queria saber a sua opinião sobre a taxação de grandes fortunas. E como bom fofoqueiro, também já quero saber se é verdade que você foi convidado para ser ministro das privatizações do Bolsonaro. Olha, eu vendi empresa no ano de 2012, o que fica na manchete aí é o valor total, mas eu também tinha dívidas, tinha sócios. Mas agora com as aplicações, 7 anos... Você é rico, tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que foi um grande momento. Acho que a madrugada do dia 26 de março de 2012 eu acordei 4 horas da manhã, porque na Bolsa de Londres ia anunciar o meu negócio. Foi uma madrugada emocionante, salvar as telas de vários sites, e eu falo muito isso no livro, para ver o nome do caipira que nasceu lá na roça, em vários sites de negócios, como uma empresa vendida para o líder mundial naquele momento. O que eu procurei a partir daquele instante foi, passei a fazer muita mentoria. Eu sou empreendedor em Endeavor e apoiado pelo Sebrae, fui muito apoiado, então estou num período de devolução. São 6 anos em que eu resolvi ir para a reunião de condomínio. Então trabalhei para o prefeito Fernando Haddad, depois fui com muita honra convidado pelo João Dória para ser secretário de Desestatização e Parcerias, fiquei também no governo Bruno Covas. Então estou muito feliz porque eu acho que eu estou numa época de devolução e que todo empresário brasileiro deveria pensar muito nisso. Acho que é hora da gente ajudar os políticos, colaborar com os conhecimentos da iniciativa privada. Acho que é um momento bastante importante. E significa que você foi convidado para ser
ministro das privatizações do Bolsonaro? Isso é um sim? Você não respondeu a pergunta. E nem sobre a taxação. E nem a taxação de grandes fortunas. Olha, eu acho que sim, nós estamos perto de uma reforma tributária e eu sou favorável de que exista um novo regime de taxação de imposto de renda. Estou participando como eu posso para ajudar isso, acho que não é uma questão fechada. Considero que paguei muito imposto, inclusive poucas pessoas sabem, mas quando você vende uma empresa publicamente assim, inclusive para uma outra na Bolsa de Valores, você recolhe um DARF milionário, o meu está plastificado e é uma sensação de retribuição realmente, de que você fez a sua parte também. Eu acho que isso é importante, porque no Brasil existe uma certa aversão ao lucro, mas o lucro, quando tem compliance, quando tem conselho, quando ele é totalmente declarado, ele paga a sua parte. E eu não fui convidado para ministro de privatizações ou secretário do Bolsonaro. Fui sondado, sim, no final do ano para vários cargos, mas naquele momento havia uma decisão pessoal e eu resisti por 6 meses, cheguei até a fazer terapia a partir de setembro, outubro, de que eu ficaria fora do governo e tiraria um período mais sabático, pelo menos esse ano. Mas durou 6 meses e esse convite agora do governador João Dória e do Dr. Tirso Meirelles, que é o presidente do Conselho do Sebrae, eu achei que foi um convite irresistível, porque está alinhado com a minha trajetória e também com o que o Sebrae me ajudou no passado. Então eu volto para contar as minhas histórias e para ajudar o Sebrae nesse momento em que o Brasil tanto precisa capacitar empreendedores. Como que você tem visto, então, este primeiro semestre aí do Ministério da Economia, né, com o Paulo Guedes à frente, com o projeto principal ali da reforma da Previdência, mas outros pontos também, inclusive nesse setor aí das privatizações? Olha, eu vejo com otimismo, eu acho que é um caminho sem volta. Eu apoio muito não só a reforma da Previdência, como esse programa que eu costumo chamar de desestatização do governo. Desestatização é, sim, privatização, parcerias público-privadas e concessões. Acho que o governo ficou grande demais, não só a nível federal, como estadual e municipal. Vou dizer dos prefeitos, por exemplo. Todos ganham a eleição e já assumem o mandato sem dinheiro. Está totalmente comprometido, seja em São Paulo, seja lá em Rinópolis, em Oswaldo Cruz, em São Bernardo do Campo, em todas as cidades onde eu vivi, os prefeitos têm o mesmo problema. Então eu acho que é hora do governo, o pagador de impostos quer que os seus impostos, que o governo foque recursos no que realmente é a função do governo. Saúde, segurança, educação, infraestrutura, assistência social. O governo não tem que ser dono de um monte de empresas de eventos, autódromos, campos de futebol, uma série de equipamentos que muitas vezes trazem prejuízos para o país e para os municípios. Tem muitos funcionários que são bons e que podem ser deslocados para outras áreas. Mas eu sou a favor de um governo mais enxuto e acho que o foco no momento é o essencial. Se a gente não fizer isso, a gente só tem elevação da carga tributária e não chega na ponta nunca os recursos. Então, eu acho que é um caminho sem volta reduzir o tamanho da máquina. A gente está conversando aqui no Morning Show com o empresário Wilson Poit, que escreveu aí, juntamente com o jornalista Luiz Colombini, O Não Você Já Tem. Então, vá à luta, esse livro aqui que você que nos acompanha em imagens está vendo em minhas mãos. A gente já continua no bate-papo aqui, depois do intervalo. Agora, 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show, Morning Show. Estamos recebendo aqui no estúdio do Morning Show nessa manhã o diretor superintendente do Sebrae SP, Wilson Poit, que está lançando o livro O Não Você Já Tem. Então, vá à luta. Poit, vamos passar aqui o serviço direitinho. Quando que vai ser o lançamento oficial do livro? Vai ter festa, coquetel, com direito à reunião dos amigos, assinaturas? Está todo mundo convidado para segunda-feira agora, dia 3, às 19 horas, na Livraria da Vila, aqui na Alameda Lorena.
Vai ser um prazer receber os amigos, convidados, empresários. Estou esperando bastante gente lá. Vamos lá. Vai ter comentarista de política também, viu, seu Wilson? Estarei lá. Por favor. Vocês estão todos convidados. Pô, você vai gostar da hashtag que a gente escolheu aqui para o Morning Show de hoje. Paulinha, vamos lá. Os tuiteiros estão comentando aí em cima da nossa hashtag Empreendedores Univos. Sim, senhor. Estamos nos TTs, inclusive, entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil essa manhã. Adoro essas palmas maravilhosas, essa plateia que a gente tem no Morning Show. Vamos lá, ó. José Reinaldo, o primeiro tweet, ele diz o seguinte: ficamos tentados a empreender, ser dono do próprio negócio. Sonho de consumo desde o primeiro estresse com o chefe que não transa. Difícil é quando você acorda da ilusão que empreender possui suas aflições e você percebe que virou o chefe que não transa. Né? Uma grande divagação do José Reinaldo, achei importante dividir aqui com vocês. É boa, hein? Temos também Adriano Melo. Hoje sou proprietário de uma franquia de imóveis planejados. Sou projetista, vendedor, a tia do café, serviços gerais, ajudante de montagem, entre outros, aguardando a reforma para poder empregar essa equipe. Então tá animado esse aí, tá esperando as coisas se acertarem para quem sabe gerar esses empregos aqui que o Wilson falou no programa. Temos também Nanda Shi. Precisamos estimular o empreendedorismo e educação financeira nas escolas, é muito importante. Hoje as pessoas pensam que os empresários são somente os grandes, mas não é apenas eles. Empreendedor é também aquele que vende bolo na rua e sofre na mão do Estado. Tá vendo? Educação financeira, a questão do faz tudo, né? Quando você está empreendendo, iniciando um empreendimento, você vai meio que pau para toda a obra, né? Tem que fazer tudo. São regras que parece que as pessoas já têm meio assimiladas, né, Poit? A gente convidou também o ouvinte a interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando mensagens aqui, dividindo aí os êxitos, né? Os perrengues que passaram aí empreendendo. Vamos conferir. Solta pra gente, por favor. Bom dia, pessoal do Morning. Quem fala da cidade de Sumaré. Bom, hoje nós temos 3 milhões de desempregados, um pouquinho mais tem algumas pessoas que não estão procurando, né? Mas enfim, a forma que eu encontrei para empreender foi empreender nas plataformas de aplicativos aí, motorista por aplicativo. Não é fácil, é complicado, você tem desgaste, você tem gastos, tudo, mas é o que infelizmente ou felizmente a gente tem para poder fazer no momento. E assim, tudo é dedicação. Se você não se dedicar, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Mas lembre-se, faça o que você gosta. Se você fizer algo que você não gosta, a tendência de dar errado é maior ainda. Um grande abraço aí, Edgar, Fefito, Paulinha, Vini e Carcopola. Fiquem com Deus aí. Ótimo dia. Pessoal do Morning Show, Pedrão do Coco de Jaú. Comecei meu negócio de coco com R$50. Comecei eu trabalhava como motoqueiro, cachorro louco. E aí foi indo e por fim deu certo, cara. Vendia 4 cocos por dia. Fui insistindo até que chegou uma hora que o bagulho deu certo. Estourou. E hoje em dia eu vivo do coco. Abandonei a vida de motoqueiro e vivo do coco. Com R$50 eu comecei meu negócio e foi pra frente. Não tô milionário, não tô rico, tá? Mas eu vivo muito bem, obrigado. Isso aí, um bom dia pra nós aí. Valeu, esse é o nosso querido Pedrão do Coco. Você sabe que a história do coco me lembrou uma coisa. As pessoas têm preconceito com microempreendedores que fazem trabalhos não muito glamurosos, digamos. Isso me lembrou do caso da Narjara Tureta, que era uma atriz, fazia novela na Globo, fez Malu Mulher, fez um monte de coisa. Verdade. E depois, quando não teve mais papéis, teve a coragem de ir pra rua e vender coco. E passou anos e anos pagando o tratamento de saúde da mãe, se sustentando, vendendo coco. Ela é um grande exemplo Bem de lembrado, Fefito. empresária. Bem lembrado. Olha, eu queria, antes de a gente finalizar com o Wilson Poit aqui, que eu já falei várias vezes, repito, tá lançando o livro juntamente com o jornalista Luiz Colombini. O Não Você Já Tem, então vá à luta. A gente estava conversando fora do ar aqui, eu queria que a gente dividisse essa tua fala com os ouvintes, quando falávamos a respeito desse grande, se é que posso chamar, espólio imobiliário que o Estado tem, que está aí parado, né? E que poderia gerar riqueza, não só para os cofres públicos, mas também benefícios para a população, né, Poit? Estou convicto de que todo prefeito do Brasil e mesmo o governo federal e estadual está sentado em cima de uma mina de ouro que precisa ser melhor documentada, que são aqueles terrenos
que estão inutilizados, imóveis de herança vacante, uma série de prédios pela cidade, e às vezes os prefeitos entram e saem e não conseguem ter a documentação de tudo isso. Então acho que toda prefeitura tem que montar fundos imobiliários, procurar fazer levantamento junto com os cartórios para saber o que tem. Isso pode constituir garantias para parcerias público-privadas, pode ser levado a leilão e trazer o recurso para a educação, saúde e ajudar os empreendedores também da cidade. Acho que tem um patrimônio enorme aí de imóveis a serem documentados e colocados debaixo de um fundo. Tá certo. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença aqui no Morning Show. Wilson Poit com a gente, falando a respeito de empreendedorismo, contando um pouco aí da sua biografia, da sua história e da sua trajetória. Muito bom te ouvir. Obrigado, viu, Wilson? De nada, eu fico super à disposição e termino aí com uma frase que a gente gosta muito. E para todo mundo aí que está pensando em empreender, que a diferença entre um empreendedor e um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura. Então falta só um pouquinho, siga em frente. Tem o exemplo aí do nosso Pedrão do Coco, Vida Louca, né? Que ele falou com a gente agora. Obrigado, Wilson. De nada, obrigado você. Olha aqui, a Jovem Pan vem divulgando em sua programação o depoimento de entusiastas da reforma da Previdência. Agora a gente vai ouvir a opinião do ouvinte. Solta pra gente, Murilo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a favor da reforma da Previdência porque eu acredito que o Brasil mudou e as pessoas estão envelhecendo mais. É necessário fazer uma reforma para adaptar esse cenário que temos à frente aí. Eu acredito também que essa reforma não é só uma reforma econômica, é também uma reforma social. Afinal, sem recursos a gente não consegue investir em nada. Tá aí o depoimento do ouvinte. Você pode entrar nessa onda da reforma da Previdência, mandando também o seu depoimento aqui para Jovem Pan, você ouvinte. Tem uma linha especial para você fazer isso, que é o 11 97465 1630. Mande um depoimento, lembrando, em vídeo, tá bom? Destacando, na tua opinião, a importância de ser implementada a reforma da Previdência no Brasil. Agora 11h13, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A apresentadora Ellen DeGeneres revelou que foi abusada sexualmente pelo padrasto quando tinha 15 anos. Quais os detalhes dessa história, Fefito? Conta pra gente. Essa história deixou todo mundo muito chocado nos Estados Unidos, especialmente porque a Ellen é uma pessoa muito solar, né? Ela é uma das humoristas populares dos Estados Unidos. Ela contou que um homem mau usou o câncer de sua mãe para convencê-la a deixá-lo a tocar nos seus seios. E ela disse o seguinte: estava fraca demais para enfrentar. Ela contou isso numa entrevista pro David Letterman, que tem um programa na Netflix, que já entrevistou pessoas como a Tina Fey, o Barack Obama, e são entrevistas em longa duração. Então, Jay-Z, né? Pois é, e dão a oportunidade das pessoas abrirem suas histórias, que elas vão ficando confortáveis, né? Tem 1 hora de duração de entrevista. E é só gente muito conhecida, né? Até fala, pessoas que não precisam de introdução, você já sabe Malala, quem é, né? entendeu? Pois é. A Ellen contou que os episódios aconteceram quando ela tinha entre 15 e 16 anos. A mãe dela tinha sido diagnosticada com câncer de mama e precisou retirar um dos seios. Olha que louco, por causa disso, já que a mãe dela teve que retirar um dos seios, o padrasto foi recorrer aos seios dela. É absolutamente E usava bizarro. esse subterfúgio, né? Olha, eu acho que eu senti um caroço no seu seio, deixa eu ver, deixa eu verificar. E aí, de várias vezes, tentava fazer isso e falava, não vamos falar pra sua mãe, pra ela não ficar preocupada. Pois é. E aí ela disse o seguinte: ele me convenceu de que precisava fazer isso e depois tentou fazer de novo e de novo. Fico com raiva de mim mesma porque eu tava fraca demais pra enfrentar. Ela lembrou que tentou contar a história à mãe alguns anos depois, mas a mãe não acreditou. Não acreditou. Ela ainda ficou casada com ele por mais de 18 anos, a mãe da Ellen DeGeneres. Ela fala o seguinte, ó: sempre cuidei dela e continuei cuidando. Realmente não deixei isso me atingir até quando pensei, gostaria de ter sido mais bem cuidada. Gostaria que ela tivesse acreditado em mim. E ela se desculpa, mas você sabe, enfim, fica a marca ali, né? A Ellen acha que pode ajudar muitas mulheres que passaram pela mesma situação ou estão passando a denunciar seus agressores sexuais, porque é muito importante a gente trazer essa informação aqui no Multishow. Os abusos aqui no Morning Show.
os abusos sexuais normalmente acontecem entre parentes. E parentes muito próximos. Eu sei que normalmente a gente tende a olhar pra fora da família, mas o inimigo tá mais perto do que a gente imagina. É sempre um tio, um primo. Então, assim, é muito importante prestar atenção no seu filho, no seu sobrinho, ver se ele tá bem, se ele tem alguma reação, algum comportamento diferente nos últimos tempos. Dar uma investigada e não deixar adulto sozinho com criança, especialmente quando não se tem 100% de confiança nele, né? Porque é difícil para uma criança abusada denunciar, ela já acha que a culpa é dela. Bom, vamos lá, na reta final do Morning Show, o assunto agora é a carta que o Papa Francisco mandou ao ex-presidente Lula, na qual o pontífice fala em, abre aspas, duras provas que o senhor viveu ultimamente. Vamos lá, Vini. É isso, Edgar. E essa carta que o Papa Francisco enviou ao Lula foi uma resposta a uma correspondência também que o ex-presidente enviou ao pontífice em março, agradecendo o Papa pela contribuição dele à defesa dos mais pobres e desfavorecidos e falando também sobre o seu estado de ânimo, fazendo uma avaliação do atual contexto sociopolítico brasileiro. E aí o Papa diz o seguinte nessa carta, Edgar: tendo presente as duras provas que o senhor viveu ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos, aí ele cita a esposa Marisa Letícia, o irmão Genival Inácio e o neto Arthur, manifestando a sua proximidade espiritual e lhe encorajando para não desanimar e continuar confiando em Deus. Então essas foram as palavras do Papa Francisco nesta carta ao Lula, que inicialmente foi divulgado pela colunista Mônica Bergamo e depois compartilhado pelo próprio Lula em seus canais, em suas redes sociais e também no seu site. O Papa fala nas duras provas que o Lula enfrenta, né? Duras são as provas que o incriminam, né? A gente tem sempre que lembrar que... Pô, você vai contra o Papa, cara. Calma, deixa eu terminar o comentário. Aí você tira as suas conclusões. Você é o sumo pontífice. Um humano, pecador e falho como todos nós. Compaixão é um valor fundamental do cristianismo, Edgar. Mas o perdão, ele pressupõe o arrependimento do pecador, né? O Lula não se arrepende dos seus pecados e mente sobre eles, ainda por cima mente como respira, já falamos isso aqui. Quando a gente pega essa passagem linda aqui de João 18:37, Pilatos, né, indaga Jesus, logo tu és rei, e olha que coisa linda, Jesus responde, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de te dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Lula é da mentira. Nessa interpretação, ele é absolutamente surdo para Jesus. O sofrimento de Lula, ao qual o Papa fala, isso obviamente estou falando da pena dele. Ele é justo pela lei dos homens, e seja pela lei dos homens ou seja pela palavra de Deus inscrita no livro sagrado. Olha, eu pessoalmente, Edgar, eu não confundo o Papa político com o Papa líder espiritual. Eu espero que ele também não. Mas como é que você diz que, por exemplo, como é que você tem a certeza de falar o Lula não se arrepende? Ele pode estar no íntimo dele arrependido, fazendo as preces dele, orando. Ninguém tem o privilégio de perdoar, entendeu? Ou seja, intimamente ele se arrepende de ser um corrupto, intimamente ele se arrepende de ser um corrupto lavador de dinheiro, mas ele não expõe isso. Então ele é um hipócrita. Ele está incorrendo em pecado de qualquer jeito. Mas a religião é introspecção, a fé é introspecção. Se ele tem... Veja, eu estou só elaborando aqui, tentar entender a certeza que você tem quando você afirma que ele não se arrependeu. Não sei se ele não se arrependeu, é uma questão muito reflexiva, o arrependimento Acho que ele deveria bradar, olha, estou arrependido, povo do Brasil. O arrependimento é um momento de epifania existencial, né? Aqui você vai expiar os seus pecados perante o público, perante Deus, e você se coloca aí prostrado diante da responsabilidade dos seus próprios atos. Se ele se diz inocente, diz que foi vítima de uma injustiça, ele não pode dizer que carrega algum arrependimento, correto? Eu não sei, eu vou traçar um paralelo bem equivocado aqui, tá? Mas sabe, essa coisa de expiação de pecados, eu não tô comparando os personagens. Me parece um pouco aquela coisa da Cersei no Game of Thrones, que foi colocada pelada com as pessoas jogando cocô, jogando comida, jogando coisas nela, andando por uma cidade descalça e com os pés... Enfim,
em brasa. Sinceramente, eu não acho que expiação é humilhação pública. E, aliás, ele pode vir pedir desculpa no momento que ele quiser, mas desde que ele, de fato, assuma a culpa ou seja condenado de fato. Os recursos dele ainda não se esgotaram. É que, sei lá, é o que eu considero prepotente você querer dizer assim, não se arrependeu. Eu acho que o pecado é uma prerrogativa íntima que a pessoa tem, e o único que pode julgar, até inclusive na ótica dos cristãos, é Deus. Concordo. Tem muito cristão julgando por aí. Como é que você vai perdoar? Fica como sugestão. Você um igual, dizer que o outro não se arrependeu, ou perdoá-lo ou não, você um igual. Não sei, eu tô só refletindo aqui com vocês. Edgar, eu a questão julgo pela... da filosofia através da fé. Eu não julgo a fé dele. A fé é uma questão íntima, a tua, a minha, cada um... Não, mas o arrependimento é um dado objetivo. Ele diz que não se arrepende, diz que é inocente. Mas fica como sugestão aí para a próxima entrevista que a Folha de São Paulo fizer com ele, pergunta se ele está arrependido. Aí a gente tira a prova disso. Mas isso aí é um desejo, é uma ânsia por um justiçamento. Mas lógico, eu fico indignado diante da injustiça. Esse cara é um tremendo ladrão, ele tem que apodrecer na cadeia. Mas para um cristão como você, me soa rude até ter esse pensamento, porque esses não são de querer justiça? Esses não são os auspícios de quem se diz cristão. Imagina, Edgar, você está confundindo. Não, eu acho que você como cristão poderia... Perdão espiritual, a lei dos homens é uma, a lei de Deus é outra. Perfeito, mas você... A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a lei o próprio dos homens Cristo acaba por violar algumas leis de Deus, né? Ah, sim, mas não é essa. O princípio do julgamento que está nos 10 mandamentos, inclusive, é um deles. Qual? Ué, não julgarás. Ô Fefito, uma coisa é você julgar a alma, a condenação eterna. Outra coisa, nesse momento de transição, você afastar o criminoso do convívio social. Você está dizendo que todo... Olha o que você está falando, Edgar, que todo cristão não pode, vamos dizer assim, aplicar o direito penal. Não, mas você não tem a prerrogativa de dizer quem é pecador ou não. Isso, o perdão e a justiça divina cabe a Deus. Peraí, o direito penal, o direito penal ele é aplicado por juízes. Ela toma para si o que não é dela. E você verifica isso com provas. Ela incorreu em pecado e eu tenho plenas habilidades, inclusive faculdades, pelo dom divino, de avaliar isso e falar, ele está incorrendo em pecado. Se ele se arrepender, talvez Jesus, esse sim, muito mais elevado, ou Deus, o perdoe. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. E nem de dizer se ele é culpado e se arrependeu ou não. Deixa eu fazer a última parte. Mas o que a gente tem agora, objetivamente, é que ele não se arrependeu. Quem não se arrepende não merece perdão. Posso só fazer a última parte? A gente também acha que um monte de gente cometeu um monte de pecado e merece condenação, e a gente é um país que, tem uma fila de pessoas não julgadas, obviamente, mas já julgou muita gente errado. E, inclusive, a gente é um país que solta militares que metralham um carro com mais de 80 tiros e mantém preso uma mãe que roubou leite em pó pro filho. Então, assim, a gente também incorre em pecado ao julgar errado. Não, mas importante refletir sobre onde a gente vive. Minha questão só é a questão da filosofia através da visão religiosa. E eu acho que é muita prepotência você dizer, fulano não se arrependeu, ou fulano tem que pagar aqui. Até pela ótica cristã, é esse o meu ponto. É só ele falar que se arrependeu. Mas aí é o justiçamento, é você que quer o humano. Ele se arrependeu, é um foro íntimo dele com Deus, na conversa que ele tem, nas orações e nas preces que ele faz. Bom, isso seria muito coerente com a biografia dele. Falar uma coisa pra Deus e outra coisa pro público. Vamos lá, vamos fechar então nesse clima. Com a saideira. Nesse clima. Saideira. Tem saideira, Pepito? Tem uma saideira. Então tem uma saideira porque a Globo acabou de... Eu vou rufar os tambores. Rufa os tambores. Essa é boa, Pepito. Se eu não, eu vou tocar as trombetas dos anjos. A Globo acabou de confirmar que Carlinhos Brown deixou o The Voice Brasil. Ele vai se dedicar exclusivamente ao The Voice Kids. É o fim da era do Ajaiô. Não, por que, Vini? Você tá gostando, finalmente uma vitória pra esse Brasil. Que isso, pô. Poxa, Vini, eu gostava dele. Olha. Mas no lugar dele entrou alguém que esteve aqui no Morning Show, que é cristal polido, irreparável, zero defeitos, uma fada sensata. Fala sério, só inquisitores aqui. Quem vai entrar no The Voice Brasil no lugar de Carlinhos Brown agora e vai entrar na roda pra gingar é a Isa. Boa. Mais detalhes lá no meu blog, jp.com.br/Fefito. Carlinhos Brown continua exclusivo do The Voice Kids. Isa agora equilibra a balança, vão ser 2 mulheres junto com a Ivete Sangalo contra 2 homens, Lulu Santos e Michel Teló no The Voice Brasil, que estreia em julho. Vai lá no meu blog saber mais. A saideira do Fefito. Olha, a gente vai ficando por aqui. Voltamos na programação amanhã, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Alexandre Camelo ganhou o kit do Morning Show aqui no Twitter, usando a nossa tag. Valeu, Paulinha. Até mais. Tchau, gente.